O momento da separação de um casal é sempre um período conturbado e repleto de dúvidas sobre o futuro. A guarda dos filhos é um desses dilemas e é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora no quadro Seu Direito, com a repórter Juliana de Paula, que está ao vivo no nosso estúdio em Campinas. Oi, Ju, você está com um advogado por aí que vai tirar todas as nossas dúvidas, é isso? Boa tarde para você. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todos acompanhando o BTV da gente. Pois é, né? Quando um casal se separa, esse é um dos principais dilemas. Essa questão da guarda, dessa convivência com os filhos. Como que fica isso? Por isso, nós convidamos o doutor, mais uma vez, o doutor Nelson Freitas, ele que é especialista em direito civil, vai conversar com a gente sobre esse assunto. Doutor, boa tarde. Bem-vindo mais uma vez aqui ao VTV da gente. Boa tarde, Juliana. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o convite. É sempre bom estar aqui com vocês. Vamos falar sobre a guarda compartilhada. Que detalhe, viu? Desde 2014 é regra no Brasil, mas eu também quero convidar você nos acompanhando para participar desse nosso bate-papo. Você pode mandar sua dúvida e o doutor Nelson aqui responde. Anote aí o nosso WhatsApp, é o 988-19-8000. Está aparecendo aí na sua tela agora, 988-19-8000. Vamos então começar, que o assunto é polêmico e tem muita dúvida, com certeza. Estou aqui, ó, preparada para receber a sua dúvida. Doutor, vamos começar falando, então, desses tipos de guarda que a gente tem. Tem a unilateral e a compartilhada, é isso? Qual que seria a principal diferença entre as duas? Sim, Juliana. Então, veja, você mesmo pontuou e muito bem a respeito da guarda compartilhada. A partir de 2014, a guarda compartilhada passou a ser a mais indicada. Por quê? Há um consenso, tanto na área do direito, quanto profissionais e psicólogos e tudo mais, que a guarda compartilhada é a melhor, porque se visa o quê? O interesse da criança, e do adolescente. Esse é o objetivo principal. Então, precisamos analisar até um contexto histórico. Durante a Revolução Industrial, na era industrial, a mulher permanecia em casa e permanecia quase o tempo todo com a criança. Numa sociedade moderna como a nossa, a mulher hoje já tem um espaço muito definido no ambiente de trabalho. E é comum, então, que os pais, participem efetivamente na educação, no desenvolvimento dessas crianças. Então, a guarda compartilhada hoje é a mais indicada para quê? Objetivando sempre o melhor interesse das crianças, ter a guarda compartilhada. Agora, há hipóteses, evidentemente, que não se pode exercer a guarda compartilhada. A hipótese de falecimento de um pai ou de uma mãe, né? Ou na hipótese de um ou outro não aceitar a guarda da criança. Nestas hipóteses, então, é estabelecida a guarda unilateral, onde apenas um pai, ou apenas o pai ou a mãe, terão a guarda da criança, ou seja, responderão por todas as necessidades dessas crianças. E existe algum outro tipo? Que a gente estava até conversando, o senhor falou comigo sobre a guarda alternada. Exatamente. Qual que é a diferença? Então, veja só. A legislação é que define muito bem os tipos de guarda. Esses dois tipos, a compartilhada e a unilateral. E a própria lei estabelece que quando estas não forem as melhores maneiras, as melhores providências, ou melhor a ser aplicado às crianças, o juiz pode definir uma outra espécie de guarda. Então, existe também a guarda alternada. Só que é uma guarda ultimamente bastante criticada, quer pela doutrina, até pela jurisprudência e também pelos profissionais ligados à área de psicologia, por exemplo. Por quê? O que se evita é que a criança permaneça independentemente num lugar ou no outro. Por exemplo, vai contra o princípio da unicidade do lar. Por quê? A criança fica de um lugar para o outro, o chamado filho mochileiro, que fica na casa de um e na casa do outro sem estabelecer exatamente o local que ele deve permanecer. Tá? Então, a ideia que deve prevalecer é o seguinte: o filho precisa ter a segurança que quem se separou são os pais, e não os pais dos filhos. E os filhos continuarão vivendo junto, continuarão com essa boa relação e proximidade com os pais. E os pais permanecem, então, na guarda compartilhada de forma muito próxima. Tá? Então, não importa a guarda compartilhada, especificamente o local que o filho vai ficar, mas sim
as obrigações, o acompanhamento que os pais, os dois em conjunto, fazem com os filhos. Exatamente, esse é o contrário desse efeito mochileiro, como o senhor colocou. Exatamente. Essa criança não tem que ficar uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro, ou a cada 15 dias, ou as férias de dezembro numa casa, as férias de junho em outra, não. A mãe pode levar para a escola, o pai busca e almoça, e assim vai. É esse convívio real dessa criança com as duas famílias. Exatamente. É bem lembrado por você, porque às vezes o pai fica com a criança, fica com o filho numa atividade esportiva, vai para o clube junto com o filho, não que a mãe também não possa, mas o casal pode, é pressuposto essencial que tenha um bom consenso entre os pais, para que eles possam definir a melhor maneira, uma boa maneira de conduzir as tarefas, o lazer dos filhos. Então, juntos, eles vão decidir o que é melhor. É bem interessante nisso. Então, chegando as perguntas aqui, doutor, quero lembrar você que vai mandar a pergunta para a gente, que é importante que você coloque seu nome, a sua cidade e evite mandar áudio, para que a gente possa passar aqui para o doutor de forma mais ágil, tá bom? Então, vamos lá, olha só, doutor. Sim. A Patrícia de Amparo quer saber se o pai da criança tiver problema com drogas, ele ainda pode ter guarda compartilhada? Nesse caso? Patrícia, é uma situação delicada. Então, veja só, quando um dos pais apresentarem um problema efetivo, algo que possa atrapalhar no desenvolvimento da criança, sempre em juízo, tá? Porque o que, evidentemente, nós estamos falando da hipótese de um casal que quer se separar por alguma razão, tem algum problema e discute em juízo. E é o juízo quem vai definir como é a guarda, como deve ser a guarda dessa criança. Busca sempre a guarda compartilhada, sim, esse é o objetivo. Mas numa hipótese que um dos pais apresente algum problema, a exemplo do que a Patrícia está dizendo, o juiz pode definir, sim, que seja a guarda, mesmo a guarda compartilhada, mas restringindo algumas participações do pai, ou se ele entender melhor, e às vezes até com a ajuda de uma equipe multidisciplinar, psicólogos, médicos, podem decidir de uma outra espécie de guarda que melhor atenda os interesses da criança. Perfeito, doutor. Olha, o Marcos do Guarujá fala o seguinte: quando os pais têm a guarda compartilhada, como fica decidida a pensão da criança? Quem é o responsável financeiramente? Essa é a pergunta campeã, não é? Sim, sem dúvida. É uma pergunta muito interessante. E por quê? Porque é algo que se discute muito. Quando se fala de guarda compartilhada, se imagina que cada um dos pais assumirão determinadas obrigações. Então, na guarda compartilhada, não é tão relevante a questão da pensão alimentícia. Isso não quer dizer que ninguém vai desembolsar valores para a manutenção da criança. Mas vou citar um exemplo para ficar mais fácil a compreensão. Se os pais definirem que é melhor que a criança resida na casa da mãe, durma na casa da mãe, e o pai, evidentemente, leva a criança na escola todo dia e tudo mais. A mãe já vai suportar com despesa de alimentação, de permanência, de residência. E o pai pode assumir, por exemplo, as despesas de escola, de transporte, né? de vestiário. Então, eles podem, sempre num consenso, dividir essas custas entre eles, essas despesas entre eles, sem que não haja necessidade de um depósito certo, determinado, numa quantia certa, determinada. Agora, precisa ter um controle, precisa ter um consenso entre eles, um ótimo relacionamento entre os pais. Veja a dificuldade, porque nós estamos falando, às vezes, de casal que se divorciou, mas deve prevalecer sempre o interesse da criança. Então, é muito importante que os pais conversem e cheguem sempre a um consenso visando o seguinte: não é mais o relacionamento deles que aqui é o importante, e sim o bem-estar das crianças, dos filhos. Então, eles devem sim ter um bom relacionamento para dividir, como serão essas despesas, mas cada um vai participar sim dentro da sua possibilidade, evidentemente, para contribuir para o bem-estar das crianças. Parece que nós recebemos a dúvida de uma filha, no caso. Olha só, Bianca de Praia Grande. Ela diz que os pais dela são separados e têm a guarda compartilhada dela. Mas ela diz que sofre agressões verbais do pai. Ela pode recorrer para ficar somente com a mãe? Ela não fala a idade, mas quando que a opinião de uma adolescente ou de uma criança também conta para o juiz nessa decisão? Olha, veja só, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente abre a possibilidade da criança maior de 12 anos ser ouvida, tá, a respeito da sua preferência, tá bom? Mas o objetivo, num ambiente desse, num ambiente de família, onde pai e mãe devem participar,
vamos dizer, essas incorreições devem ser ajustadas, isso tem que ser superado, tá? Então é importante que talvez a criança converse com a mãe, para que os pais cheguem a um consenso e supere isso. Então o relacionamento com o pai é muito importante. Não é porque houve uma falha que simplesmente vai excluir a possibilidade dele ter essa guarda compartilhada. Muito pelo contrário, o objetivo é sempre chegar a um consenso. Se não conseguem, terão que ir em juízo, e o juízo, com a ajuda dessa equipe multidisciplinar, que eu falei de médicos ou psicólogos, vão trabalhar e superar essa crise que estão passando, tá bem? Então o objetivo é sempre agregar e nunca separar. Jefferson de Praia Grande, ele fala o seguinte: pago pensão descontada em folha, mas o meu filho não mora com a mãe biológica, e sim com a avó materna, já que a mãe já mora com outra família. Ele diz que é casado, com casa própria, emprego estabilizado, tem direito à guarda do filho, ou a avó materna tem essa prioridade? É o que ele pergunta. Olha, veja Quem só. cuida é a avó, no caso. Sim, sim. Nós não sabemos, aí há peculiaridades, né? Nós não sabemos a rigor como foi estabelecida a guarda das crianças, né? Como foi feito isso, se foi feito em juízo, como foi. Ao que tudo indica é que a mãe tinha a guarda e deixou o lar dos pais, né? E a criança ficou com os avós. E há o pagamento da pensão, nesse caso. Exatamente. E ele continua trabalhando, ele promove o pagamento da pensão alimentícia, que a rigor não tem uma coisa a ver com a outra, né? São obrigações distintas. Mas a rigor, ele tem o chamado poder de família, o pai, efetivamente, da criança. Tem. Então, o interesse dele, evidentemente, a prioridade para permanecer com os filhos seria dele, tá? Não que os avós não tivessem o direito de visita, mas aí a criança permanece com os avós. Então, ele pode exigir, há meios de exigir que ele tenha a guarda, sim, dos filhos, tá bom? Certo. Chegou uma pergunta também, doutor. Antes eu vou passar novamente o nosso WhatsApp para você participar. Aproveita que daqui a pouco vai estar acabando, hein? É o 988-19-8000. Mande a sua dúvida aqui para gente. Lembra de não gravar áudio, fala a sua cidade e também o seu nome. Chegou também uma pergunta do Facebook, que a gente faz a transmissão também pelo Face. A Valdilene Santos, de Valinhos. Ela fala que o pai da filha dela mora em outra cidade, mas não quer saber da filha porque ele paga pensão. Eu posso ter a guarda dela só para mim? Acho que é isso que eu entendi aqui, exatamente. Valdilene Santos. Veja só, então eu acho que ela quis dizer que ele só paga a pensão, né? O objetivo dela é ter a guarda unilateral, é isso que ela disse, né? Porque o pai paga a pensão, e ele só paga a pensão, e pode ser que ele não exerça a frequência de visita, o interesse. Mas o objetivo, veja só, a importância maior é sempre o interesse do menor, é sempre o interesse dos filhos. Então, não se pode tirar do pai a oportunidade dele frequentar, dele participar da vida da criança e do menor. Então, ao diverso disso, de trazer a guarda unilateral, o ideal seria fomentar que ele participasse mais efetivamente da vida do filho, né? E não excluir. Agora, se houver uma justificativa clara e demonstrada que ele não teria condições de permanecer com a guarda, pode se transformar na guarda unilateral. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é atrair para que pai e mãe convivam efetivamente com o filho. Para o bem do filho, e a gente até comentava que compartilhar essa guarda também evita a alienação parental, né? Que é justamente, de repente, essa mãe ou esse pai não falar tão bem assim do seu ex-companheiro, isso tudo evita uma série de problemas psicológicos, inclusive, para essa criança. Exatamente. Então, tratando do interesse da criança, pai e mãe vão conviver, ou tentar fazer de tudo para conviver bem, porque, afinal de contas, eles não estão mais discutindo a relação deles como marido e mulher, e sim o bem-estar do menor, o bem-estar dos filhos. E evitar isto que não deve acontecer, porque, afinal de contas, a alienação parental é algo que não é permitido, que não pode ser tolerado, né? Então, a guarda compartilhada também tem esse viés de impedir que isso ocorra, porque é interesse dos dois ter um bom relacionamento para cuidar dos filhos. Aí não se pode, aí, numa hipótese dessa, um criticar
a atuação do outro, né? Pelo contrário, tem que se trazer, tem que se fazer que cada um se aproxime mais e conviva mais efetivamente com os filhos. Doutor, e no caso de um dos pais morar em outro estado, que é a pergunta da Thaís de Campinas, ela fala, se o pai da criança mora em outro estado, como funciona a guarda compartilhada? Ele tem direito? Então, a guarda compartilhada exige, evidentemente, a proximidade, exige a presença constante de cada um deles, né? Então, pode-se aí, até através de um estudo, criar uma maneira de ter essa guarda, mas enquanto um estiver extremamente distante, são estados diferentes, é difícil essa relação boa. Então, ele vai ter o quê? Talvez finais de semana, mas pode se tornar difícil no final de semana a permanência, a presença, né? Então, numa hipótese dessa, que dá ausência em razão da distância física, né? É difícil a prática da guarda compartilhada, mas tem que ser sempre pensado uma forma a trazer, a aproximar, sempre que tiver oportunidade, ele tem que ter acesso, tem que ter a permanência e a convivência com essa criança. Mas enquanto ele estiver distante, talvez aí a guarda unilateral seja mais aplicável. Isso não quer dizer que ele vai perder, que ele não vai ter direito de visita, muito pelo contrário. Tá? O objetivo é sempre trazer próxima, sempre que ele conviva o mais perto possível da criança. Doutor, muito obrigada por ter esclarecido tantas dúvidas, inclusive de quem está em casa acompanhando a gente. É um assunto realmente bastante polêmico, tem muito o que falar. Sem Nós dúvida. agradecemos mais uma vez a sua presença aqui no VTV da gente. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado pelo convite. Bom, conversamos com o Dr. Nelson Freitas, ele é especialista em Direito Civil, falamos sobre guarda compartilhada, que o que fica aqui também é a questão do bom convívio, né, Van? Tem que ter um bom convívio, mesmo que às vezes a gente tenha que respirar um pouco mais fundo, mas o que importa é realmente as crianças, os filhos. Voltamos com você aí no estúdio. Sem dúvida, Ju. O que importa são os filhos mesmo. Obrigada, viu, Ju? Obrigada, doutor Nelson, também pela entrevista. Uma boa tarde para vocês.